Jeanne Algert, nascida em 21 de fevereiro de 1958, Diane Louise Algert passou a maior parte de sua vida levando uma vida bastante comum na Flórida. Mãe em tempo integral de 3 filhos nos anos 70 e início dos 80, Diane foi, eventualmente, diagnosticada com um transtorno bipolar, o que fez sua vida sair do controle. Após a retirada de seus filhos de sua custódia em 1001 e 1988 e um divórcio de seu pai em 1991, Diane começou a mergulhar no sombrio mundo do abuso de drogas e álcool, muitas vezes negligenciando tomar a medicação que ajudaria com seu transtorno. Durante os anos seguintes, ela foi presa por delitos menores. De acordo com sua mãe, ela foi levada sob custódia policial pelo menos 32 vezes, sob o ato Baker da Flórida, que permite a um juiz, policial ou médico determinar se um indivíduo requer um exame médico involuntário. Ela tinha a tendência de fazer amizades com pessoas erradas, confiar em todos que conhecia e muitas vezes era vista falando sozinha. Essa combinação de doença mental e uma natureza confiante pode ter sido o que levou ao desaparecimento da mulher de 40 anos em 1998. Quando desapareceu, Diane supostamente estava hospedada, temporariamente, com sua irmã, Deborah, em Hudson. Ela foi vista saindo desta casa compartilhada em Hudson em 10 de abril. Um dia depois, uma testemunha viu Diane caminhando para o norte na US 19, perto da Avenida Nova York, em Hudson. Ela nunca mais foi vista. Avançando alguns dias para 13 de abril, e a mãe de Diane, Mildred Young, chegou em casa para um correio de voz arrepiante de sua filha, onde ela ouviu Diane dizer: "Socorro! Socorro! Deixe-me sair!" Havia também um barulho consistente, com uma briga acontecendo e alguém tentando tirar o telefone. Diane então gritou: "Ei, me dê isso!" antes da chamada terminar. Ao verificar o identificador de chamadas, Mildred foi levada a um negócio chamado Starlight, na área de Odessa. Mas ao retornar à ligação, o telefone tocou sem resposta. Quando a polícia investigou mais tarde, 6 estabelecimentos, chamados Starlight, foram localizados dentro de um raio de 45 milhas. No entanto, nenhum deles estava especificamente em Odessa. Detetives de poltrona se perguntaram se talvez Starlight fosse o nome da empresa, de responsabilidade limitada, mas não do negócio local. Neste ponto da trágica história de Diane, muitos se perguntaram por que Mildred não contatou a polícia imediatamente. É uma pergunta válida e ninguém tem uma resposta clara, embora detetives online sugeriram que talvez Mildred estivesse acostumada com sua filha, se metendo em problemas devido ao fato de que ela simplesmente muitas vezes não tomava sua medicação. Talvez este fosse um comportamento um tanto usual. 2 semanas antes de desaparecer, Diane passou várias semanas em uma instituição mental. Mildred e outros membros da família de Diane concordam que a mulher de 40 anos nunca deveria ter sido liberada, alegando que ela precisava de cuidados institucionalizados. Vários dias depois, em 15 de abril, a ponta do dedo cortada de Diane foi encontrada à beira da estrada, nos Estados Unidos da América. Na área da Avenida Nova York, 19, o mesmo lugar onde ela havia sido vista em 11 de abril. A unha exibia o mesmo tom coral que Diane usava na última vez que foi vista, e a ponta do dedo era especificamente o dedo médio direito dela, logo acima da primeira articulação. Foi encontrado primeiro por uma mulher, mas ela presumiu que era apenas uma brincadeira e o deixou lá. Porém, após contar ao namorado naquela noite, ele ficou preocupado que pudesse ser real e foram procurá-lo no dia seguinte. De acordo com relatos, o casal descreveu a ponta do dedo de forma diferente, fazendo a polícia questionar se havia múltiplas pontas na estrada. Porém, apenas uma foi encontrada. A impressão digital deste dedo cortado correspondia ao registro criminal da Diane. Além disso, em algum momento entre os dias 10 e 18 de abril, a casa da Diane foi roubada. Não se sabe se isso foi feito em conexão com o desaparecimento dela
ou se foi por adolescentes locais que sabiam que a casa estava vazia. 2 semanas depois, uma bolsa com as roupas de Diane cuidadosamente dobradas foi encontrada dentro do freezer externo de uma loja de conveniência onde sua irmã Deborah trabalhava em Odessa. Apesar de relatos conflitantes, a maioria afirma que o chefe de Deborah encontrou a bolsa e depois a contatou. Diane, uma cliente assídua de 40 anos, desapareceu em circunstâncias misteriosas e o gerente da loja conhecia bem as roupas e os detalhes incomuns envolvidos. Deborah reconheceu as roupas como pertencentes à sua irmã, pois recentemente as havia dado para ela. O freezer foi verificado pela última vez 3 semanas antes de encontrarem as roupas dentro dele. Em 2000, o jornal St. Petersburg Times, da Flórida, publicou uma reportagem sobre Diane. Um dia depois, um saco plástico transparente da Ziploc foi encontrado pela namorada do irmão de Diane, uma mulher chamada Terry, que tinha ido à sua loja de conveniência local, Circle K, para comprar uma bebida e alguns cigarros. Não se sabe por quanto tempo o saco plástico estava lá, mas com um marcador preto, a palavra Diane havia sido rabiscada na frente e continha um batom rosa, delineador preto, perfume tabu e um tubo de pasta de dente genérica, sendo este último identificado como o que foi fornecido a Diane pela instituição mental quando ela foi liberada. Embora Mildred Young tenha confirmado que os pertences na bolsa pareciam com os que sua filha poderia ter, não pôde ser comprovado conclusivamente pela polícia que pertenciam a Diane. Há muito debate em torno do saco plástico Ziploc, com muitos detetives online notando o timing coincidente de sua descoberta, já que foi encontrado apenas um dia depois que um jornal local relatou novamente a história, ganhando alguma tração. Muitos acreditam que a família plantou a bolsa lá para tentar chamar mais atenção para o caso, mas não há evidências disso. Outros propuseram que a bolsa era de Diane e que ela a tinha desde que saiu do hospital psiquiátrico. A bolsa e o fato de seu nome estar escrito nela com marcador se assemelham ao tipo de coisa que se leva para fora dos hospitais. Porém, após 2000, o caso de Diane esfria consideravelmente. Entre 11 e 14 de abril de 1998, testemunhas viram a mulher de 40 anos no motel Coral Sands, gerenciado na época por Gary Evers e sua namorada. 3 anos depois, em 2001, Gary foi acusado de assassinato, após supostamente atirar e matar um homem que ele pensava tê-lo roubado. Os verdadeiros assaltantes foram depois capturados e acusados. Embora Gary não tivesse antecedentes na Flórida, as autoridades suspeitam que ele possivelmente poderia ter estado envolvido no desaparecimento de Diane, mas não há evidências para acusá-lo. Nas semanas seguintes ao desaparecimento de Diane, várias testemunhas relataram avistamentos na Rede Doe. No dia 10 de abril, um bartender no Hayloft, uma taverna na Little Road e State Road 52, acredita que viu e serviu Diane naquele dia, mas ele a interrompeu quando ela começou a agir estranhamente e a andar em círculos. Como Diane não tinha um carro, acredita-se amplamente que ela foi com amigos ou pegou carona para chegar lá. No dia 13, o mesmo dia em que Diane deixou um correio de voz perturbador para sua mãe, uma garçonete na pousada no Golfo em Hudson afirma ter visto a mulher de 40 anos almoçando. Há poucas teorias sobre o que aconteceu com Diane. A polícia acredita que Diane foi vítima de um crime, embora outros tenham questionado se ela perdeu a ponta do dedo, não por um ato malicioso, mas talvez em um acidente trágico, como bater a porta do carro. Alguns especuladores online também propuseram a ideia de que talvez Diane decidiu partir e começar de novo, e por isso ela forjou seu próprio desaparecimento ou suicídio. Mas se este realmente for o caso, a remoção do próprio dedo parece extraordinariamente severa. Se ela ainda estiver viva, Diane tem 62 anos e está sem o dedo médio da mão direita. O desaparecimento dela segue sem solução.
Faith Hedgepeth. Faith Hedgepeth nasceu em 26 de setembro de 1992, no condado de Warren, filha de Connie e Roland Hedgepeth, que se divorciaram no primeiro ano após o nascimento do segundo filho. Faith era membro da tribo nativa americana, Haliwa Saponi, e tinha uma irmã que era 18 anos mais velha. Ao crescer, Faith vivia com sua mãe e sua irmã mais velha, Rolanda, que basicamente agia como uma segunda mãe para ela. Durante a escola, Faith era uma estudante de honra, líder de torcida e membro de vários clubes e atividades. Ela era inteligente, popular, amigável e trabalhou duro para garantir uma bolsa de estudos. Ela estava considerando seguir uma carreira como professora ou pediatra e esperava ser a primeira de sua família a se formar na universidade. Em 2012, Faith era uma estudante de graduação em seu terceiro ano na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Na época de sua morte, em setembro, a jovem de 19 anos estava temporariamente morando em um apartamento de um quarto fora do campus no Hawthorne, entre Chapel Hill e Durham. Ela estava morando com outra estudante, Karina, que ela conhecia desde o primeiro ano, mas planejava se mudar sozinha quando sua assistência financeira fosse liberada. Por algum tempo, durante a estadia dela, Karina também tinha um namorado morando com elas. Eric Jones era extremamente violento e frequentemente agredia a namorada. Karina finalmente terminou o relacionamento e ele se mudou. Mas aquilo não foi a última vez que a jovem mulher veria Eric. No início de 2012, apenas alguns meses antes da morte de Faith, Eric tentou invadir o apartamento 2 vezes. Ele também, aparentemente, ressentia-se de Faith por sua influência sobre Karina e durante uma ligação telefônica com ela, ele ameaçou matá-la se não pudesse reatar com sua ex-namorada. Na noite de 6 de setembro de 2012, depois de passar algum tempo na biblioteca, Karina e Faith voltaram para casa, para o apartamento, e então saíram novamente às 12h30 da manhã para uma boate chamada The Thrill. O clube, aparentemente, estava aberto para menores de 21 anos que queriam dançar. O casal chegou a 1h40 da manhã e, após aproximadamente 1h30 de dança, eles saíram, pois Karina disse que estava com seu estômago perturbado e se sentindo mal. As mulheres saíram do clube pouco depois das 2 horas. Por volta das 3 da manhã, uma mulher que morava abaixo do apartamento compartilhado e que assistia TV notou ouvir 3 batidas, como móveis sendo virados ou uma bolsa pesada largada. Nesse momento, o Facebook de Faith foi acessado. Então, às 3h40 da manhã, uma mensagem foi enviada do telefone de Faith para um dos ex-namorados de Karina, um homem chamado Brandon Edwards. Dizia: "Ei B, você pode vir aqui, por favor? Rosaria, que é o sobrenome de Karina, precisa mais de você, ahá. Você sabe. Por favor, deixe ela saber que você se importa." Após 3 minutos, enviaram outra mensagem. Simplesmente dizia "Van", e acredita-se que tenha sido uma correção ortográfica para a palavra ahá na mensagem anterior. Às 4h16 da manhã, Brandon respondeu à mensagem, perguntando quem estava enviando-as. Enquanto isso, os registros telefônicos de Karina mostram que ela tentou ligar para Brandon por volta desse horário, mas ele não atendeu. Em seguida, ela ligou para um jogador de futebol que conhecia, Jordan McCrary, que a pegou no apartamento por volta das 4h25 da manhã. Segundo Karina, ela deixou Faith dormindo no quarto e deixou a porta do apartamento destrancada. Não se sabe exatamente por que ela fez isso, considerando que há apenas alguns meses seu ex-namorado abusivo estava tentando ter acesso ao apartamento. Karina e Jordan dirigiram até a casa de um conhecido deles, chegando logo após às 4h30 da manhã. 6 horas depois, às 10h30 da manhã, ela decidiu tentar voltar para casa. Ela ligou para Faith, mas não foi atendida. Então, em vez disso, ela ligou para um amigo, que foi buscá-la pouco antes das 11 da manhã. De volta ao apartamento, Karina e seu amigo entraram, chamando por Faith. Quando ela não respondeu,
Eles foram até o quarto, onde a encontraram ensanguentada, enrolada em uma colcha e nua da cintura para baixo. Ela estava de rosto para cima e pendurada pela metade fora da cama. Há muita especulação sobre a chamada para o 911 feita por Karina neste ponto. Alguns detetives online e até mesmo alguns jornalistas acreditam que a voz do outro lado da linha não é de Karina, mas sim a voz de sua amiga, que deu o nome de Karina em vez do seu próprio, por razões desconhecidas. Outros se perguntaram por que as duas jovens decidiram ficar no apartamento depois de fazer uma descoberta tão horrível e sabendo que um agressor havia acabado de sair. Também é notado que Karina parece muito relutante em verificar se Faith ainda está viva ou não. Uma vizinha entrevistada pelo Crime Watch Daily ficou chocada ao descobrir que um assassinato ocorreu no apartamento. E quando ela viu as meninas saindo de casa, a amiga de Karina estava chorando, mas a própria Karina estava ao telefone e parecia calma. Faith foi espancada até a morte, especificamente com uma garrafa de rum, Bacardi. A garrafa estava intacta. Sêmen foi encontrado no local, embora seja difícil dizer se Faith foi sexualmente agredida ou não, já que a maioria dos relatórios, e até mesmo a polícia, estão incertos sobre isso. A irmã mais velha de Faith, Rolanda, disse ao Crime Watch Daily, cito, "Não tenho certeza do porquê eles não dizem exatamente que ela foi estuprada. O sêmen encontrado no local pode ser de uma relação sexual consensual de Faith. Porém, se for o caso, por que essa pessoa não se apresentou?" Alguns detetives online especularam que o sêmen era algum tipo de pista falsa, já que a investigação parece um pouco parada até que a polícia tenha uma correspondência, mas o sêmen corresponde a outras amostras de ácido desoxirribonucleico encontradas ao redor do apartamento. Claro, o suspeito inicial no caso de Faith foi o ex-namorado de Karina, Eric Jones, dado o seu passado violento, e o fato de ele ter ameaçado a jovem mulher parecia provável que ele fosse responsável pela sua queda. Na véspera do crime, por volta das 18 horas, ele enviou uma mensagem a um conhecido, pedindo perdão, citação, por tudo o que estou prestes a fazer. Ele também tuitou isso. 3 dias depois, ele fez uma postagem no Facebook que dizia, citação, "Querido Senhor, perdoe-me por todos os meus pecados e os pecados que eu possa cometer hoje. Proteja-me das garotas que não me merecem e daquelas que desejam minha morte hoje." Tudo isso combinado parece muito ameaçador. No entanto, o ácido desoxirribonucleico de Eric não correspondia ao sêmen ou outras amostras encontradas no apartamento. De acordo com relatos, Brandon Edwards e outros homens da boate que foram vistos com as jovens também realizaram testes de ácido desoxirribonucleico, mas nenhum correspondeu às amostras da cena do crime. Dentro de dias, após o horrível crime, o Conselho de Curadores da Universidade, a seção local do Crime Stoppers, o complexo de apartamentos e a tribo Halawa Saponi reuniram $29 mil como recompensa para quem pudesse levar a polícia a uma prisão. A polícia esperava que isso incentivasse as pessoas a se manifestarem devido aos recursos limitados da corporação, mas infelizmente isso não ocorreu. 2 meses depois, o governador da Carolina do Norte adicionou mais $10 mil à recompensa, mas isso ainda não atraiu respostas. A investigação sobre a brutal e injusta morte de Faith pela polícia de Chapel Hill foi mantida em sigilo absoluto. Por anos, evidências e registros foram mantidos em sigilo para repórteres e familiares. Isso levou a muita controvérsia no caso, com muitos jornalistas e até mesmo o jornal estudantil local acreditando que a polícia estava tentando encobrir grandes erros na investigação inicial. Isso ganhou mais credibilidade quando, em abril de 2014, uma repórter chamada Chelsea Dulany decidiu por si mesma falar com vizinhos e locais e descobrir o que eles sabiam. 2 vizinhos, supostamente, disseram a ela que, enquanto a polícia isolava o bloco de 4 unidades com fita de cena de crime, eles apenas revistaram o apartamento de Faith e de mais ninguém. Eles também negligenciaram a exploração das florestas atrás dos apartamentos.
As autoridades só então retornaram uma vez para investigar o outro apartamento. Aparentemente, eles não vasculharam a área ou entrevistaram os vizinhos, e o carro de Faith foi deixado sem segurança durante a revista da polícia em seu apartamento. Delaney também conversou com o proprietário de uma empresa de reboque que tinha o contrato para o estacionamento do Trill. Ele tinha circuito fechado de televisão instalado, mas a polícia não pediu as imagens por meses após o assassinato, e naquela época as filmagens já haviam sido gravadas por cima. Durante os primeiros anos da investigação, houve muita troca de informações entre o jornal estudantil da Universidade de Faith, outros jornais locais e as autoridades sobre a divulgação das informações que possuíam. Vez após vez, os moradores locais pediam a divulgação das informações, mas a cada vez um juiz voltava a selar os documentos da investigação por mais 1, 2 ou 3 meses. Em janeiro de 2013, a polícia anunciou que o ácido desoxirribonucleico encontrado na cena do crime pertencia a um homem. Após isso, o Federal Bureau of Investigation desenvolveu um perfil. Eles acreditavam que o homem não identificado provavelmente morava perto dela no passado, demonstrou interesse por ela e teria mudado seu comportamento desde o crime, provavelmente demonstrando um interesse excessivo e incomum no caso. Em setembro de 2013, os registros ainda estavam selados. O Departamento de Polícia de Chapel Hill solicitou a assistência do Bureau de Investigação do Estado da Carolina do Norte, que ajudou nos primeiros dias da investigação. Em março de 2014, o Daily Tar Heel, que era o jornal estudantil da Universidade da Carolina do Norte, juntou-se a outras empresas de notícias locais para se opor à moção do promotor de justiça para estender o selo nos registros por mais 60 dias. O promotor alegou que a liberação dos registros prejudicaria a investigação, então eles continuaram selados. Enfim, em julho de 2014, os registros foram liberados. Alguns meses depois, o laudo da autópsia de Faith foi divulgado, confirmando que ela havia falecido devido a um trauma por força bruta. Ela tinha vários cortes e hematomas, ferimentos nas mãos e sangue embaixo das unhas, sugerindo que ela lutou ferozmente contra seu agressor. Uma das pistas mais peculiares achadas na cena do crime foi uma nota estranha perto do corpo de Faith na cama. Ela dizia, abre aspas, "Eu não sou estúpido, vadia, ciumento." Parecia estar escrito à caneta, em um saco de papel branco, como aqueles usados para comida para viagem. Suspeita-se que a sacola seja do Time Out, um popular restaurante, 24 horas em Chapel Hill, provavelmente o único aberto quando Karina e Faith saíram da boate. A caneta, usada para escrever esta nota, tinha nela o mesmo ácido desoxirribonucleico que as outras amostras encontradas ao redor do apartamento. Apesar dos investigadores não terem analisado a caligrafia, o Crime Watch Daily contratou Peggy Waller para examinar as evidências. Como o papel estava limpo de sangue, ele foi escrito antes do homicídio acontecer ou foi escrito em algum lugar fora do quarto. A nota possivelmente foi escrita usando a mão não dominante de alguém como meio de disfarçar sua própria letra, e a pessoa que a escreveu estava particularmente agitada. Jornalistas e detetives de poltrona também especularam sobre outras teorias. A escrita era para ser lida em uma ordem diferente? Por exemplo, "Eu não estou com ciúmes, vadia estúpida, faz mais sentido", ou talvez houvesse vários escritores. Outros também se perguntaram se a sacola para viagem talvez fosse usada para escrever notas entre duas pessoas, talvez enquanto uma delas estava ao telefone. Também foi sugerido que talvez a nota fosse um despiste. Por que o assassino deixaria uma nota assim? Eles parecem apresentar evidências contra si mesmos, o que soa redundante. Além disso, quando a nota foi deixada, Faith já estava morta. Então, qual era o ponto em deixá-la para trás? Então, outra evidência surpreendente veio à tona. Foi relatado que Faith era conhecida por seus amigos por ligar acidentalmente para as pessoas, inclusive na noite de seu assassinato. Sem resposta na ligação, deixou-se um recado de voz. É extremamente difícil entender qualquer coisa na mensagem de voz, mas Faith
pode ser ouvida ao lado de pelo menos um homem e uma outra mulher. A mensagem foi deixada a 1h23 da manhã, em 7 de setembro. Neste momento, Faith e Karina estariam no clube. O Crime Watch Daily contratou um especialista em áudio chamado Arlo West para tentar melhorar a gravação e tornar o diálogo compreensível. Com isso em mente, as descobertas de Arlo receberam uma reação mista. Alguns apoiam seu trajeto, enquanto outros tentaram desacreditá-lo. Segundo Arlo, ele pode ouvir Faith gritando e chorando em algumas sessões do correio de voz, em um ponto dizendo, "Saia de cima de mim", enquanto, em outro ponto, um homem diz, "Acho que ela está morrendo". E uma voz feminina diz, "Faça de qualquer maneira". Ele também acredita que ouve o nome Rose e Eric, sendo Rose um apelido para Karina Rosário. Acredita-se que outra voz masculina diz, "Apenas jogue no rio e mencione fita adesiva". Arlo acredita que na gravação existem várias partes masculinas e 2 femininas, sendo uma delas a Faith. O próprio pai dela acredita que é a voz dela, gritando no correio de voz. Enquanto algumas pessoas acreditam que isso foi uma briga ocorrendo no clube, Arlo West discorda, afirmando sua crença de que isso foi uma gravação de Faith sendo atacada em casa. Ele enviou para a polícia de Chapel Hill a gravação e transcrição, mas as autoridades não sabem o que fazer, já que estimam a morte de Faith por volta das 4 da manhã. Arlo, no entanto, apontou que havia um erro nos iPhones que às vezes fazia com que os correios de voz aparecessem com 3 horas de atraso. Em setembro de 2016, a polícia revelou uma imagem gerada pela Parabon Nanolabs, uma empresa de testes genéticos na Virgínia. A imagem era de como o suspeito poderia parecer, com base em seu perfil de ácido desoxirribonucleico. O suspeito é descrito como sendo fortemente de ascendência mista nativo-americana e europeia, ou possivelmente latino. A maioria dos marcadores genéticos apontava para a ascendência mexicana e colombiana, com outros países sul-americanos ou africanos compondo o saldo. Com mais de 80% de confiança, acredita-se que o suspeito teria um tom de pele oliva, com algumas sardas ou nenhuma, e cabelo preto. As autoridades acreditam que o assassinato de Faith não foi um crime de oportunidade, mas que foi realizado por alguém em seu grupo social. Das 2.000 pessoas entrevistadas pelas autoridades, 750 tiveram amostras de ácido desoxirribonucleico coletadas. Ao mapear as relações entre cada um dos outros e entre Faith, a polícia reduziu sua lista de suspeitos de 1.000 para 10 pessoas. Um jornalista do News Observer, que tem sido extremamente vocal sobre o caso, Tom Gasparoli, disse em 2017 que acreditava que o assassino provavelmente estava apenas fora do grupo social de Faith. Caso contrário, os investigadores já saberiam quem era até agora. Talvez o assassino estivesse agindo por raiva de algum tipo de queixa que a jovem de 19 anos causou a alguém próximo a ela. A teoria mais comum, no caso de Faith, é que Karina foi quem a matou. Jordan pode ter dado um álibi para ela, mas muitos apontam seu comportamento suspeito de deixar a porta destrancada e a forma como agiu ao telefone como sinais de que sabe mais do que aparenta. Também parece para alguns que Faith foi morta em algum tipo de acesso de raiva e o assassino usou o que estava à mão, neste caso, uma garrafa de álcool. Detetives online sugeriram que o par discutiu naquela noite e Karina acidentalmente ou propositalmente matou Faith e que talvez Karina estivesse com ciúmes de sua amiga. Outros propuseram a teoria de que o ex-namorado de Karina, Brandon Edwards, teve algum tipo de caso ou sentimentos por Faith e que Faith retribuiu, o que levou a uma briga entre as 2 colegas de quarto. Talvez o acesso à conta do Facebook de Faith fosse Karina, verificando suas mensagens para as de Brandon. É amplamente acreditado que Karina Rosário e Eric Jones removeram suas plataformas de mídia social logo após a morte de Faith, mas muitos relatórios não comentam sobre este aspecto da história. Independentemente, Karina deixou a Carolina do Norte
desde o assassinato, e embora aparentemente tenha cooperado com a polícia, ela se recusa a falar com entrevistadores e jornalistas. Eric é semelhante, muitas vezes se recusando a falar com jornalistas. Embora até agora, no caso, não haja pessoas de interesse ou suspeitos conhecidos publicamente, a polícia está extremamente confiante de que, com o homicídio de Faith, não é uma questão de se o assassino será pego, mas simplesmente de quando. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.